Olá, vamos então para mais uma pílula de psicanálise e dessa vez a gente vai falar dos dois estágios, né, do estádio do espelho que o Lacan apresenta para gente. Bom, o estádio do espelho, ele é um esquema apresentado por Lacan para falar sobre a constituição do eu. E ele vai dizer que existem dois momentos desse estádio. O primeiro, que é a imagem fragmentada, onde existe um corpo que é pulsional, fragmentado. E o segundo momento do estádio do espelho, que é o momento do contorno, da construção gestáltica desse corpo. Bom, o estádio do espelho, ele é um momento, né, na verdade, um espaço, onde tem o espelho, o bebê e a mãe atrás. Como a gente sabe, o bebê humano, ele não se reconhece no espelho imediatamente. Ele vai, na verdade, fazendo esse reconhecimento conforme a mãe vai dizendo a ele: olha lá o neném, olha lá o bebê. Conforme a mãe vai dizendo para o bebê que aquela imagem gestáltica que aparece no espelho é ele, vai acontecer nesse segundo momento, que é o momento 2, né, do estádio, o momento de júbilo dessa imagem e também de alienação constitucional. Nesse primeiro momento, que é o momento de um corpo fragmentado, pulsional, o bebê ainda experimenta ainda uma certa desorganização, né? Então ele ainda não tem aquela delineação de um eu que o Freud chama no Eu e o Isso, que é um texto de 1923, de um eu corporal. Porque é essa gestalt de corpo que dá para o sujeito essa construção de um contorno corporal. Então, esses dois momentos, né, o primeiro com a imagem fragmentada e o segundo com a construção gestáltica, é o momento da constituição do eu. A constituição do eu é diferente da constituição do sujeito, porque a constituição do eu é esse eu corporal, é essa gestalt que dá inclusive um júbilo para o sujeito de que ele tem um contorno, de que ele tem um corpo. Enquanto que a constituição do sujeito, ela acontece na travessia edípica, que é quando o sujeito lida com a falta, lida com a castração. E a forma como esse sujeito vai lidar com a sua castração vai falar de uma outra coisa que nós vamos ver no próximo vídeo, que é sobre a diferença entre posição subjetiva feminina e posição subjetiva masculina. Mas hoje a gente vai falar exatamente do estádio do espelho, que fala da constituição do eu, que se dá em dois momentos. Primeiro, na imagem fragmentada, que a criança ainda não se reconhece no espelho, ela ainda não tem essa noção de um eu corporificado, de um eu gestáltico. E no segundo momento, quando ela tem o júbilo dessa imagem, porém alienante, porque ela acredita no dizer dessa mãe de que aquela imagem que aparece no espelho é ela. E esse é o momento que o Freud chama de alienação constitucional, que o Freud também chama no projeto de ação específica, que é quando o sujeito se aliena nessa linguagem do grande outro e passa a acreditar que ele tem um corpo, que ele tem um eu, e ele se jubila com esse descobrimento. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e como vocês já sabem, toda quinta, todo domingo, às 18 horas, nós estamos aqui com novas pílulas de conhecimento. Deixa também nos seus comentários o que você achou da aula e sugestões para as próximas, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.